Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso processo. Nossa, eu estou voltando agora da meditação, tá, pessoal? A gente entra em transe, tem que voltar para a realidade aqui, né, pessoal? A realidade aqui que não é fácil. Mas a gente tem que voltar, né? Para a gente continuar aqui, eu fazer aqui o ensinamento, tá? Trazer o tema para você. Eu não posso só ficar no transe, né, pessoal? Aquele transe, aquela, como é que se diz? Conexão, né? A gente tem que voltar aqui, tá? E para a gente fazer o trabalho, fazer a nossa jornada aqui, tá, pessoal? Aproveitar que a gente está nessa encarnação, fazer o bem, tá? Enquanto está aqui, tá? Nossa, você está sentindo que o clima esfriou, né? Aqui em Salvador, eu estou tomando bastante vitamina C, tá, pessoal? Para não a voz, né? O nariz tal. Essas coisas que congestão nasal, né? Você vê que minha voz já tá um pouco assim anasalada, né? Mas é isso, pessoal. É o que temos para hoje, tá? E, e a gente tem que se cuidar, né? O corpo aqui, ela tá propenso a tudo, né? Quando muda o clima, muda a frequência, muda tudo, tá? E a gente tem que se adaptar a isso, tá, pessoal? Melhorar em tudo, né? Entende? Porque eu preciso do corpo aqui. Se eu não tiver o corpo aqui, eu sou um espírito, vocês não vão querer me ouvir, vocês vão sair correndo, né? Não é isso, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal, vamos ver qual é o tema que a gente tem hoje, porque, cadê? Porque é um tema, é um conceito, né? Que eu tenho falado, pessoal. Eu comentei, né? Comentei sobre esse conceito, esse tema, que às vezes eu sei que tem pessoas no meu canal que não desconhecem esse tema, tá? Não entende o que é esse tema, é porque é usado mais pelos os espiritualistas, esse tema, né? Essas pessoas mais assim, então, os evangélicos não usam, os católicos não usam esse tema, tá? Os espíritas também não usam esse tema, tá? Então, as religiões aí que predominam a nossa realidade não usam esse tema e eu usei porque eu sei o que significa, então eu usei aqui no, num vídeo meu, tá? Para que nada fique errado, né, pessoal? Todas as coisas que eu falo aqui, eu venho trazer explicação. Para que não tenha nuvem, né? Errada na cabeça, nuvem negra, né? Aqui, pessoal, é para a gente explicar mesmo. É igual como um cidadão estava falando numa live. Ele não sabe explicar, ele não vai explicar, mas para que está comentando? Para que você está falando o conceito? Entende? Se não sabe, diga que não sabe. Diga, eu não sei como é isso, tal, não sei o quê. Eu não tive experiência sobre isso. Tá tudo certo, pessoal. Você não vai ser menos do que a outra pessoa que sabe alguma coisa, não. Entende? Mas por causa do ego que existe aqui, tá? Nessa realidade, todo mundo quer se apresentar como que sabe alguma coisa, pessoal. É o ego aí trabalhando da pessoa. Esse aqui a gente sempre quer apresentar que sabe alguma coisa, né? Nunca dizer que não sabe nada, que está aprendendo, tá?
Por isso que eu sempre digo aqui, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com vocês. É uma troca, pessoal, tá? Porque a gente não sabe tudo, né? Vocês erram também, eu também tenho meu erro, tá? Estamos no mesmo barco. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se conectar com Cristo para Cristo ficar no nosso barco, para o nosso barco não afundar. Entende, pessoal? É isso que é importante. O resto a gente vai aprendendo. Experiências espirituais, experiência física aqui, a gente está aprendendo toda hora, todo momento, tá? Eu mesmo aprendi com meus netos aqui, as coisas ele falando para mim, minhas filhas também. Eu estou aprendendo, pessoal, também, tá? Entende? Mas por que que essas pessoas se colocam assim, que sabem tudo? É por causa disso, para querer dizer que sabe tudo e você tem que servir a ela. Não, se você vai ser o maior, se você vai servir as pessoas. No reino de Cristo é assim, pessoal, tá? Mas por quê? Por isso que essas pessoas se apresentam que sabem tudo. Às vezes não sabe nada, mas se coloca como que sabe alguma coisa por causa disso, pessoal. Porque nessa realidade as pessoas querem dominar as outras. Ainda é um conceito do ego, aí é um conceito da Matrix, tá? E tem muitos, tá? Pastores, líderes, no meio religioso não se fala, né? Você vê que no meio aí político, no meio, cada um quer demonstrar que tem força, que tem, sabe de tudo, tá? É isso. Então, no meio religioso não é diferente também. Por isso que mas quem se coloca nessa posição não está de acordo com a frequência da espiritualidade. Porque o maior tem que servir ao menor, tá, pessoal? Por exemplo, tô com um conhecimento a mais do que vocês. Então, eu estou servindo a vocês aqui, dedicando meu tempo, sabe, para colocar isso para vocês. Mas significa agora que eu sou melhor do que você? Não, tá? Não sou melhor do que você. A gente está no mesmo barco. Então, todos aqueles que foi chamado estão no mesmo barco. Foi chamado para o mesmo barco. E nesse barco tem um comandante, que é Cristo. Ele é o cabeça desse barco, que é a igreja. Tá? Tá certo, pessoal? Eu espero que isso fique claro, porque tem muitos aí, tá? Ontem eu assisti muitas lives aí, vi que tinha muitos com esse espírito, tá, pessoal? Mas é o espírito que a maioria estão passando. Então, aquela pessoa pega o mesmo espírito, mas não é o espírito da espiritualidade, tá? Não é o espírito de Deus. Aquele que é de Deus, ele demonstra a humildade, ele demonstra, se ele está sabendo alguma coisa, é pelo que o espírito está trazendo aí. Ele não se orgulha, fica orgulhoso, sabe, se coloca melhor do que a outra pessoa. Uma pessoa que é de Deus não faz isso, tá, pessoal? Eu sei que esses daí que se dizem de Deus, né? Se dizem de Deus, eles estão agindo assim dessa forma, mas está numa frequência totalmente contrária ao que a espiritualidade quer, tá certo, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu falei do tema, né? Que eu falei o tema, que é esse aqui. O que é a consciência crística? Então, é um conceito que não é falado aí nos evangélicos católicos. Então, consciência crística é mais falado pelos espiritualistas, tá? Aqueles orientais. Mas o que significa isso, pessoal? Consciência crística.
Então, crística porque vem de Cristo. Então, já está querendo dizer, é você ter uma consciência como Cristo teve. Você refletir a imagem como Cristo refletiu de Deus. É isso que é uma consciência Cristo, é você tomar uma consciência, a consciência, se você, a Bíblia fala, né, que é a mente de Cristo. A gente tem a mente de Cristo. É isso que significa consciência crística. Então, eu venho trazer isso aqui para que não fique dúvida, né? Porque no meu canal, pessoal, tem todo tipo, tá? Porque eu não sou de um segmento, não tenho nenhum grupo, não sigo nenhum segmento, tá? Então, no meu canal tem todo tipo. Tem o católico, tem o espírita, tem o evangélico, tem o espiritualista, tem até os orientais, os budistas. Tem no meu canal, pessoal. Tem pessoas que se alinham com esses grupos aqui dessa realidade. Tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? Mas eu tenho que trazer explicação, porque aqui o que interessa para a gente é a verdade. A essência da verdade é aonde a gente tem que se firmar, tá, pessoal? E, e para a gente se firmar nessa verdade, a gente precisa estudar, precisa analisar o que é isso quer dizer. O que, que ele quis dizer com isso? Porque só são temas. Você vê que eu trago temas, mas um tema está ligado um ao outro, pessoal. É porque um grupo falou da mesma situação com o mesmo tema. É igual também o tema da projeção astral. Tem muitos que falam de projeção astral. No espiritismo é desdobramento, mas é a mesma coisa. É desdobramento. Outros falam que é saída do corpo, né? Outros falam saída da consciência. Então, tem várias nomenclatura de conceito que cada um traz a visão que ele trouxe, mas está falando a mesma coisa. Então, esse daqui, o que é a consciência crística? Está falando que a gente que é chamado para a espiritualidade, a gente entrou num processo aonde a gente vai alcançar essa consciência. Poucos aqui ainda tá em um nível tão elevado. Tá todo mundo no mesmo barco remando aí, tá? Uns mais adiantados, outros menos, outros começando agora, tá? Mas todo mundo tá remando, rema, vamos, rema, tá todo mundo remando para chegar nesse nível de consciência Cristo, né? A humanidade como um todo, as pessoas que foram chamadas têm esse compromisso, tá? De ela também despertar essa consciência crítica nas outras pessoas. A gente, por isso que a gente está aqui, pessoal. A gente não pode ir embora, tá? Tem momentos, né? Aqui nessa realidade que dá vontade de ir embora, né, pessoal? Pela pressão que a gente sofre aqui, as coisas, tá? Tem momento na hora de dizer, nossa, chega desse sofrimento, chega desse sofrimento. Principalmente quando a pessoa está num sofrimento, tá? E pior, o sofrimento interno, tá, pessoal? O sofrimento externo, às vezes a gente ainda suporta um pouco. Mas quando é sofrimento interno, que se torna difícil para a gente ficar aqui, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. A gente tem que equilibrar, porque a gente precisa ficar aqui para fazer o nosso propósito. Porque se a gente for desperto, é para despertar outras pessoas, para chegar a essa consciência crística, a consciência de Cristo, né? Foi o que os apóstolos chegaram, né? Ele transmitir essa imagem, foi por isso que eles foram chamados de cristão. Por isso que essa nomenclatura deram o nome lá no primeiro século, porque os apóstolos, discípulos, estavam refletindo
a imagem de Cristo. E é o que a gente tem que fazer também, tá, pessoal? É difícil? É difícil, pessoal, porque a gente vive em um ambiente totalmente hostil, né? Totalmente contrária do que é o que a imagem do Filho de Deus quer, tá, pessoal? Mas é isso, é a luta, né? A gente vai enfrentar essa luta para passar uma imagem de Cristo, tá? E, e é assim, pessoal. Não tem o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Pelo amor de Deus. Entende, pessoal? Eu faço essas perguntas para você porque para a gente ter a consciência de que, nossa, não tem o que fazer, a gente tem que fazer isso mesmo. É o que a gente tem que fazer. É o que os apóstolos, Cristo está ensinando para a gente. Tá? A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta aqui, né? E por que temos que alcançar esse estado de consciência elevada? Então, porque essa consciência crística é um nível de consciência elevado, é um estado de consciência que você vai estar vibrando. Então, por isso que não tem muitos agora, tá, pessoal? Estamos trabalhando. Tem pessoas que estão trabalhando aí essa consciência, tá? Com a dificuldade, né? Que as pessoas encontram, né? A gente encontra. A gente está trabalhando para chegar a esse estado. Porque esse é o estado que Deus quer que a gente chegue. Um estado de consciência elevada, tá? Então, por que é que ele fala que essa consciência é crística? Eu já falei, né? Vou terminar o vídeo aqui, que eu quero ir comer ali. Tá, pessoal? Então, o que é que ele fala que é essa consciência crística? Ele diz que a consciência crística é um estado de consciência, é um estado elevado de consciência espiritual, né? Que se representa a expressão mais pura do amor incondicional, da compaixão e da unidade com o divino. Então, é onde você vai representar que você está vibrando naquele amor, o amor de Deus, o amor incondicional. Vai na compaixão, na unidade que você está tendo o relacionamento com o divino, com Deus, né? Com o Pai, como Cristo esteve conectado, ele disse, eu só faço essas coisas porque eu estou conectado com o Pai. Né? Tudo que o Pai manda fazer, eu faço. Entende? Então, este conceito está profundamente ligado à figura de Jesus Cristo. Por quê? Está falando do crística, né? Então, vem de Cristo, mas transcende a fronteira de qualquer religião específica. Então, não tem nada a ver com religião, tá? Você vibrar nesse estado elevado, todos podem vibrar, tá, pessoal? Mesmo você não tendo, eu não tenho religião, irmão Samuel, eu posso alcançar esse estado? Pode, se você determinar para que você alcance aí. E não vai ser fácil, tá? Você tem que entrar ali num processo, tá? De práticas, sabe, de evolução da sua consciência. Aí ele falando, sendo visto como um estado de consciência. Então, é um estado de consciência universal que qualquer indivíduo pode alcançar. Qualquer indivíduo. Entende, pessoal? Não tem nada a ver. Mas os primeiros cristãos foram que começaram. Aí o que é que a religião aí, Matrix, fizeram? Pegaram esses conceitos e colocaram como sendo o conceito da religião. Não é, tá? Porque Cristo é um estado de consciência universal. É o estado que você chega. Tá? Outras religiões falam que no budismo é o nirvana, né? Outros falam, em vários tipos de religião tem
outra menocratura, como é? Menu... Tem outro tipo de nome, tá? Mas que significa a, como é que se diz? A elevação da consciência, tá? Tá falando a mesma coisa. Então, cá, o cristianismo fala que a gente tem que ter a mente de Cristo, tá? A maioria dos, por isso que ele usa esse contexto, né? A maioria dos espiritualistas usa esse conceito, consciência crística, tá? Mas é a mesma coisa, é você deixar que a imagem de Cristo apareça na sua vida. É isso que quer dizer você ter uma consciência crística. É isso, pessoal, tá? Porque a nossa consciência ainda está engatilhando, ainda não chegou ao nível que é o nível que Cristo está, tá? Aí, o que mais, pessoal? A consciência crística envolve a realização do eu divino dentro de cada ser humano. Então, envolve você se conectar, né? Essa consciência crística, se conectar com o divino que está dentro de cada ser humano. Então, cada ser humano tem uma parte divina, que é também dado outros nomes. Eu superior, centelha divina, né? Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Então, são nomenclaturas que são dadas a esse divino que está dentro da gente, tá? Onde a pessoa vive em alinhamento com os princípios espirituais mais elevados, promovendo paz, harmonia e conexão com toda a criação. Então, por que as pessoas não estão refletindo a imagem do Criador, a imagem de Cristo? Não está tendo essa consciência crística. Porque essas pessoas não estão vivendo com alinhamento com os princípios desse ser divino que está dentro dela. Ela está vivendo os princípios de baixa vibração, não um princípio elevado. Por isso que você, quando vibra no amor, compaixão, você está colocando aqui os princípios elevados nessa realidade. E é difícil, né? É difícil a gente colocar esses princípios aqui, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. É a bitola que Cristo colocou, né? Deus disse assim, é assim que eu quero que você reflita a imagem. Esse é meu filho amado, você tem que refletir a imagem como ele. Então, a bitola de Deus é o filho dele, para a gente alcançar aquela consciência. O mesmo proceder, o mesmo comportamento. É o modelo, né? Tá? Então, a gente está trabalhando, tá, pessoal? Alcançar esse nível de consciência. É difícil? É difícil, mas a gente vai lutando a cada dia, tá? Faça o seu melhor, tá, pessoal? Faça o seu melhor aqui. Não, a gente tem um modelo como Cristo, mas a gente tem que fazer o melhor aqui, tá? Porque talvez para alcançar essa plenitude vai ser tão difícil. É por isso que a misericórdia de Deus nos alcança através de Cristo. Mas vamos fazer aquilo melhor que o esforço. Então, Cristo, Deus está vendo o que a gente está fazendo, tá? Então, promover a paz, a harmonia, né? Você andar assim na conexão com toda a criação, então andar bem. Então, se você andar nessa frequência, né? Cristo e Deus está observando e vai dar misericórdia. E é por misericórdia que a gente é salvo, tá, pessoal? A gente é recebido por Deus. Porque se dependesse do nosso verdadeiro esforço, já estávamos longe, tá? Por isso que Deus preparou Cristo, pessoal. Porque ele sabia que o homem não ia alcançar, tá? Então,
ele preparou esse caminho para que a gente entrasse e alcançasse essa frequência, ficasse nessa frequência. Então a gente é perdoado por Cristo, a gente sabe tudo se a gente fica na frequência. Agora, se você não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, você não está na frequência dele, você não pertence a ele. É claro, né, pessoal? Aí ele fala, o termo consciência crística tem sua raiz no cristianismo, onde Jesus é considerado o exemplo maior de amor, compaixão e sabedoria divina. Então, tem essa consciência crística, esse termo foi usado por causa da imagem que Cristo passou aqui, do amor, da compaixão, da sabedoria divina, né? No entanto, o conceito da consciência crística vai além da figura história de Jesus, sendo interpretado como um estado de iluminação de todos os seres humanos, pode alcançar. Então, vai além. Cristo foi o primeiro, porque ele é a primazia, né? Mas essa consciência crística vai além, pessoal. Porque todos nós também temos que refletir. Foi o que aconteceu com os discípulos, né? Os apóstolos, Paulo, parece que Barnabé, eles passando pela cidade, as pessoas viram a imagem de Cristo nele. Aí eles foram chamados a primeira vez de cristão. Por quê? Tá refletindo a imagem de Cristo. Entende? Você vê que os discípulos, né, pessoal, estavam com a consciência, uma iluminação, um estado de iluminação. Então, é aquele estado de iluminação que Paulo fala lá, que desperta tu que dorme, né? E Cristo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar a gente essa iluminação. Mas se a gente estiver na conexão com Cristo, tiver o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus na gente, nos guiando. Se a gente não tiver, a gente não vai para iluminação nenhuma, tá? A gente pode ir para o buraco da escuridão. Entende, pessoal? Tem que falar essas verdades, tá, pessoal? Aí ele fala que na tradição cristã, Jesus é visto como um modelo a ser seguido, mostrando como é possível viver em perfeita harmonia com a vontade de Deus e manifestar a divindade eterna. Então, é isso, né? A gente vai refletir a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí a gente vai entrar na perfeita harmonia para fazer a vontade de Deus, como o Cristo estava fazendo a vontade do Pai, e vai manifestar essa divindade eterna nessa realidade, né? Esses princípios elevados, quando a gente está transmitindo a divindade de Deus. Amor, compaixão, né? Essas coisas, quando a gente está vibrando. Então, é isso. Ô, irmão Samuel, é difícil, pessoal. Mas a gente tem que trabalhar, tá? Pedir ajuda a Deus, fazer o nosso melhor, pessoal. Né? Não é que a gente vai ser igual a Cristo, mas a gente faça o nosso melhor, tá? Porque Ele sabe a dificuldade que a gente enfrenta aqui. Foi por isso que Deus já deu a misericórdia, a graça, que é Cristo para a gente. Tá? Para a gente estar nessa graça. Porque se for depender só do nosso esforço, não vai, tá, pessoal? A gente está bem longe, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? É nos entrar na frequência de Cristo, tá? Começar a entrar nessa frequência, que essa consciência crítica vai começar a operar nas nossas vidas, tá? Aí ele fala, a consciência crítica é vista como um estado de ser em que o indivíduo transcende o ego
e a limitações materiais, vivendo em total alinhamento com o amor divino. Então, ele fala que é um estado de ser que você vai vibrar, né? Aí quando você vibrar nesse estado, né, vai transcender as coisas do ego e as limitações materiais. Então, eu vejo muito aí com muitas pessoas com a frequência do ego aí, tá? Líderes, várias pessoas, tá, pessoal? Como é que essa pessoa está transmitindo a consciência crística? Eu sinto muito, tá? E isso em todos os meios, tá, pessoal? Não estou falando só dos meio evangélico aí tal, ou o católico, não, tá? Que dizem que são cristãos, mas verdadeiramente, tá? Você vai ver que quando você cavar bem fundo, você vai ver que não tem nada de cristão, tá? Então, pessoal, ele diz que você se alinha com o amor divino. Então, esse amor, essa unidade do amor incondicional. Esse estado de consciência é considerado por um profundo senso de compaixão por todos os seres. É o que Cristo tinha, né? Um desejo de servir ao bem maior e a uma conexão íntima com o divino. Então, essa pessoa que está nesse estado vai demonstrar, ela vai ter que demonstrar essa conexão aí, esses sinais de que está querendo servir, tem compaixão por todos os seres, né? Tem uma conexão íntima com o divino, com o Criador, né? Então, é isso, tá? Vai demonstrar. Não, por isso que não adianta, tá? Por isso que eu falei aqui para algumas pessoas que estão. Não precisa você falar que é de Deus, que. Não precisa, pessoal. Você viu falando aqui, eu sou de Deus, eu só estou vindo aqui, a gente estudando. Mas vocês mesmo percebem a frequência, as coisas, e vocês falam que é verdade, você diz, não, irmão, você é de Deus, você é de Deus. É vocês mesmo que falam. Porque eu não faço isso, tá, pessoal? Eu só estou cumprindo o meu chamado, a minha obrigação, tá? Não sou melhor do que vocês. Entende? Aí ele fala, a consciência crítica não é exclusiva de Jesus Cristo, mas é um estado que qualquer pessoa pode desenvolver. Então, por isso a minha pergunta, e por que temos que alcançar, né? Desenvolver estado de consciência elevado. Então, todos nós, se a gente entrar na frequência de Cristo, que é essa consciência crística, a gente pode desenvolver ao seguir um caminho espiritual dedicado de amor e verdade e unidade. Então, se a gente entrar nessa frequência, a gente vai desenvolver esse estado de consciência elevado. Vamos ser igualzinho a Cristo? Não, não pode, tá? Não vai ser, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Foi o que aconteceu com os discípulos apóstolos. Eles fizeram o melhor dele, pessoal. Ele, mesmo com a dificuldade que ele transmitiu a imagem crística, a consciência crística para as outras. E é o que a gente agora está recebendo. O que ele escreveu, as coisas que ele deixou, está servindo para a gente começar também a ter essa consciência. Porque ele foi dirigido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala aqui? Ele fala, a consciência crística se manifesta de várias maneiras na vida de uma pessoa. Uma das características, então, sinais, né, mais notável é a expressão do amor incondicional. Então, é um sinal que verdadeiramente a gente conhece que aquela pessoa está com a consciência crística. Ele está refletindo a imagem de Cristo. Quando ele vibra nesse amor incondicional. É uma vibração. Você tem que se alinhar. Você tem que entrar aí. Esse amor não é limitado ou condicionado pela circunstância eterna. Então,
Esse amor, ele não está olhando para a condição externa. Ah, eu só amo aquele que me ama, que não sei o quê. Então, não é o amor incondicional, tá? É um amor interesseiro, egoísta, condicionado por essas coisas externas, tá? Não é desse amor, tá? É um amor que você não consegue explicar, tá? Até não consegue se expressar esse amor, tá? Você só consegue agir de forma como o amor está querendo que você faça. Ele fala, é um amor que flui livremente para todos os seres, independente de suas ações ou comportamento. Então, é um amor independente do comportamento que qualquer. Você vai estar vibrando isso para as pessoas. Esse amor. Então, é um dos sinais principais, tá? Para você conhecer verdadeiramente se aquela pessoa é um cristão, né? Ela tem a consciência crística, tá, pessoal? Ele fala: esse tipo de amor é visto como uma essência do divino, é uma base para todas as ações e decisões na vida de uma pessoa que vive em consciência, a consciência crística. Então, é a base, tá? A base de todas as ações e decisões de uma pessoa que é cristão, que tem a consciência crítica. Muitos falam aí, os evangélicos, os católicos falam, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas você vai ver verdadeiramente, pessoal, não tem nada de cristão essas pessoas. Eles estão usando a Bíblia, né? Bom, é bom estudar a Bíblia, tá? Mas parece que a imagem, as pessoas não refletem a imagem de Cristo, que é a imagem do Criador, né? Do Pai. Não reflete, estuda, vai para os grupos, né? Uma certa vez aqui, uma pessoa me mandou aqui do meu canal, né? Me mandou que a igreja, os pessoal rodando, a mulher rodava, né? Quebrava as cadeiras. Eu digo, eu já participei, tá? Já participei desses grupos aí que é conhecido, são os evangélicos pentecostal, né? Nossa, pessoal, como assim? E eles dizem que aquilo é a manifestação do Espírito de Deus. A mulher saindo quebrando tudo. Aí o pastor, eu vi até que é a unção do murro. O pastor ia lá dando murro assim na mulher e a mulher tentando brigar. A unção do murro? Nossa, pessoal, às vezes eu não quero falar sobre isso, mas eu sinto muito, tá? Mas essa aqui que é a verdadeira imagem, quando você está refletindo esse amor incondicional, tá? Aí ele fala, outra característica daquele que tem a consciência crítica, tem o Espírito de Deus na vida dele. Qual é? A compaixão profunda e o desejo de ajudar o outro. Então, pessoal, nossa, se verdadeiramente tá, os grupos evangélicos que se diz e os católicos tivessem disposição de ajudar as pessoas, nossa, eu acho que não teria pessoas aí muito sofrendo aí muitas dificuldades. Até no grupo lá, o grupo religioso da pessoa, tem pessoa sofrendo lá e a pessoa não está acudindo lá. Cadê o desejo? Cadê a compaixão de ajudar o outro? Entende, pessoal? Por isso que essa consciência crística, né? Você vai ver que verdadeiramente aqueles que se dizem, né, cristão, verdadeiramente não está passando a imagem de Cristo. Pelo esse estudo aqui você vai tirar. Então, a pessoa com a consciência crística sente uma conexão íntima com toda a vida
e reconhece o sofrimento como o seu próprio sofrimento. Olha o que a pessoa sente. Então, é o quê? É a empatia, né? Isso aqui significa empatia. A pessoa sente uma conexão e aí sente o sofrimento da outra. Então, se você sente o sofrimento da outra, você acha que você não vai ajudar? Ou então você é um coração bastante duro. Ou então você não tem compaixão, você não tem empatia. É uma das coisas ou outra. Ou você endurece o coração, ou você, como é que se diz? Não está sentindo essa compaixão, essa empatia. Por quê? Você ainda não está nesse estado elevado de consciência crística. É uma das duas coisas que está acontecendo, tá? Aí ele fala, isso leva o desejo natural de aliviar o sofrimento e de contribuir para o bem-estar de todos, pessoal. Então, pessoal, quando uma pessoa tem ele começa a se sentir incomodado para aliviar e contribuir para. Nossa, pessoal, eu senti isso aqui, tá? Com algumas pessoas aqui que eu tive contato, né? De aqui pelas redes sociais, eu senti o sentimento dela que ela estava sofrendo, mente confusa, tal, antes de ela vir para o meu canal. Então, eu senti uma compaixão muito grande, então eu instruí. Então, instruí ela com toda a calma, toda para que ela entrasse nessa frequência. E graças a Deus, tá? Foi ele que operou aí. Se ele não opera aí esse trabalho, é, é, essa pessoa não melhorava. Então, graças a Deus, essa pessoa melhorou, tá? Tá melhor, tá passando uma frequência melhor. Mas quando chegou no meu canal, pessoal, eu senti, tá? Eu sinto isso, mas não falo, eu fico quieto, tá? Às vezes eu vou orar, medito, às vezes até cai lágrima dos meus olhos, tá? Eu choro às vezes, porque eu tô sentindo o que a outra pessoa tá sentindo, tá, pessoal? Pessoas que estavam com problema de depressão, né, no relacionamento, tava confusa das coisas da igreja espiritual que ela não está entendendo. Então, eu já tive esses problemas tudo aqui, pessoal. Então, eu senti essas coisas. Por quê? Porque a gente tem essa compaixão, a gente tem essa, como é que se diz? Sente o sentimento do outro, né, pessoal? A gente é sensibilidade, a gente tem essa sensibilidade. Quando a gente é chamado de esperto, a gente tem essa sensibilidade. Não tem como fugir. Já é para que a gente entre nesse processo de crescimento da nossa consciência crítica. E às vezes é por isso que a gente às vezes sofre aqui, porque o sofrimento, ainda mais com a gente da nossa família sofrendo também, a gente sente, tá, pessoal? Aí ele fala, essa compaixão é acompanhada de um forte senso de justiça e compromisso com a verdade. Então, aquele ele vai dar sinais de que ele está com essa consciência crítica, ele tem um senso de justiça. Então ele vai procurar fazer justiça em tudo, tá? E um compromisso com a verdade. Então, ele vai falar a verdade. Então, mesmo que traga prejuízo aí. Por isso que às vezes eu aqui, às vezes, eu falo coisa, às vezes que vai trazer prejuízo para mim. Eu sei disso. Mas é uma verdade. Eu não posso ocultar isso. Eu não posso, porque talvez isso possa até ser cobrado a mim. Por que você não falou? Entende, pessoal? É o que aquele que é verdadeiro cristão carrega no seu lombo, tá, pessoal? A verdade e a justiça tem que estar. E, nossa, pessoal, quando eu vejo aí muito falando alguma mentira, tá? Eu fico assim triste porque é uma pessoa que não está ainda no compromisso da verdade. Não está ainda com essa consciência vibrando ainda, tá? Alguns líderes se desviaram, começaram com compromisso com a verdade, né? Fazendo justiça, mas depois se desviaram. Sinto muito, tá, pessoal?
É por isso que eu tô aqui, pessoal, me cuidando, tá? Para não me elevar além do que eu posso me elevar, tá? Começar a achar importante a vocês que não sei o quê. Então, porque muitos querem, tá, pessoal? É a maneira que o espírito conduz a Matrix aí. Quando todos estiver assim, é porque tem um espírito aí de engano, tá? E eu sinto muito, tá? E esse espírito tá pegando vários grupos religiosos, tá? Vários, todos estão na mesma aí espírito aí, sempre se colocando para quem sabe tudo, quem sabe. Eu digo, nossa, o cara se desviou e nem sabe, tá? E o pior é que o cara nem percebe que está desviado da verdade. Pior é isso, tá? Aí ele fala, humildade, então, é outro sinal que a pessoa é humilde. Então, como essas pessoas se colocam que eu sei tudo, não tem humildade nenhuma, tá? Ele fala, a humildade é outra qualidade fundamental da consciência crítica. Por quê? Por isso que Cristo diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É claro, pessoal. Mas por que que hoje você vê a frequência desses líderes que estão hoje aí, pessoal? Vários, tá? Não é só da igreja evangélica ou católica, é de vários, tá? Não tem essa humildade. Porque não entrou, não foi desperta ainda a consciência crítica. Meu. Não está desperta a consciência. Ele ainda não pertence a Cristo. Pode pertencer? Pode. Se arrepender, né? Como Pedro falou, arrependei-vos, né? Para receber o dom do Espírito Santo. Então, receber o dom do Espírito Santo. Ele fala, ao alcançar esse estado de consciência, o indivíduo reconhece que o ego as ambições pessoais são secundárias em comparação com a vontade divina. Então, uma pessoa, ela não coloca o ego, tá? Os interesses do ego, as ambições dela, ela não coloca, pessoal. Você está vendo como você vai perceber que tem muitos aí que se diz cristão e não é cristão, pessoal. Só por esse estudo aqui você vai ver tão fora da frequência. Pessoas estão buscando a ambição dela, estão buscando. É uma coisa secundária, é uma coisa para que você viva aqui. Aquele que tem, ele quer fazer a vontade divina. A vida é vivida em serviço ao divino e ao próximo, com o reconhecimento constante de que todas as suas expressões do mesmo princípio divino. Então, é isso que aquele que tem a consciência crística. E tem muitos que estão dizendo, eu tenho a consciência, mas olha, você vê, pessoal. Pela esse estudo você vai perceber. Eu nem vou falar nada, tá? Vocês mesmo vão tirar a conclusão dessas pessoas que vocês veem que diz que é cristão e verdadeiramente não tem a consciência crística. Aí ele fala, né? Além disso, né, a consciência crítica é marcada por uma paz interior profunda. Então, é outro sinal de que você está nessa frequência da consciência crítica. É quando você começa a sentir uma paz interior. Você não consegue explicar, nossa, que coisa. Tá, o mundo tá acabando aí, tá caindo aí, ó. Tá caindo o telhado, irmão. E você tá. Então, tem muita gente que fica incomodada até com minha calma aqui, pessoal. Meu silêncio. Até minha família fica incomodada. Esse cara tá com problema. Vamos chamar aí para dar um remédio a ele aí. Tá com problema aí. Então, por quê? Porque o silêncio, a calma, eu não falo muito. Às vezes eu tô falando aqui para você. E às vezes quando eu tô falando, os meus familiares querem até atrapalhar o que eu tô falando para vocês aqui. Vocês veem, pessoal. Entende? Então,
Então ele fala isso. Aí o que mais? Esse estado de serenidade é facilmente abalado não é abalado facilmente pelas circunstâncias internas. Então, pode acontecer, mas não é abalado, pois está enraizado em uma compreensão mais profunda da unidade com o divino. A pessoa que vive nesse estado confia plenamente na orientação divina e aceita o desafio da vida como oportunidade para o crescimento. Então, ele entende, tá, pessoal? Nada abala, tá? Uma pessoa que está com essa consciência crística. Nossa, Cristo é um nível, né? É um nível que a gente tem que alcançar, mas ele é um exemplo para que a gente entre nessa frequência, tá? Ao que mais, pessoal? Ele fala como alcançar a consciência crística. Então, como é que a gente alcança, pessoal? Né? É o que eu coloquei aqui. Por que temos que alcançar um estado de consciência elevado? Como é que a gente alcança essa consciência crítica? Ele fala, alcançar a consciência crítica é um processo que envolve dedicação. Então, você vai ter que se dedicar, tá, pessoal? É uma decisão sua, tá? Isso não é religioso mandando, não, tá, pessoal? É uma decisão da sua consciência. Práticas espirituais. Então, qual é as práticas? Meditação, oração, estudo das escrituras, estudos espirituais, entende? Então, todas essas práticas vai ajudar a gente a alcançar esse nível de consciência crística. Ele fala práticas espirituais e uma transformação interior profunda. O caminho para essa consciência começa com a intenção de viver de acordo com o princípio do amor incondicional, da compaixão e da verdade. Então, não é uma coisa que você... É uma coisa que brota por causa do seu despertar da consciência. Quando você desperta a consciência, você sente esse desejo. Teve muitas pessoas aqui, pessoal, despertaram ouvindo o meu vídeo. Ela não tinha desejo de meditar, de orar, de estudar as escrituras, ela não tinha. Mas quando ela começou a me ouvir aqui, começou a despertar, ela começou a brotar um desejo nela. E eu fico aqui mandando vocês, ó, tá orando, irmão? Eu ligo para vocês, tá orando? Tá meditando? Eu não fico assim, porque eu quero que isso surja espontaneamente assim dentro de você. É através do despertar que acontece isso. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive o despertar, pessoal, eu tive um desejo de estudar coisas espirituais, comecei a examinar a Bíblia, comecei a orar, meditar, tá? Foi o que aconteceu comigo. Então, se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você. Ninguém precisou. Eu não estava em grupo nenhum, ninguém não tinha um pastor disse assim, você tem que orar, tal, não sei o quê, você tem que fazer. Não tinha nenhum pastor. Eu não tenho nenhum grupo. Aí eu comecei a orar, a buscar as escrituras, a estudar por conta, pelo desejo que estava surgindo em mim. E é isso que tem que surgir, tá, pessoal? Ele fala que é o quê? Quando começa a intenção de viver de acordo. Então, aquela intenção, aquele desejo de você viver com o princípio do amor incondicional e compaixão da verdade. Então, eu fui impulsionado por essa intenção, para fazer esse trabalho aqui, para eu passar essas virtudes para você, pessoal. Tá? Porque eu senti. Então, eu só estou falando uma coisa que aconteceu comigo. É isso que eu estou falando. Aconteceu comigo, então eu senti esse desejo. E graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho aqui recebido feedback, tá? Que muitas pessoas não tinha mais desejo, pessoal, de orar, de meditar, de estudar as coisas espirituais, pessoal. E através do meu vídeo ela está sentindo o desejo. É isso que eu quero, tá? Então, você vai entrar nesse princípio de amor incondicional.
Ele fala, através da meditação, oração, prática fundamentais nesse processo, pois ajuda a acalmar a mente, desapegar do ego e sintonizar com a presença divina, né? A prática da mente. Ele fala, a prática regular de meditação é especialmente aquela que foca na expansão do amor e da compaixão. Pode ajudar a desenvolver a qualidades associadas à consciência crística. Então, a qualidades, as virtudes, né? Amor, compaixão, intuição, né? Todas essas qualidades. Ele fala visualizações que envolvem luz divina, preenchendo o coração, irradiando para todos os seres, são particularmente eficazes. Então, você está orando, você está irradiando energia, luz, mandando energia positiva. Então, você tem pessoas agora que estão orando pelas outras pessoas, estão irradiando. Por que ela está fazendo isso? Ela não fazia, pessoal. Porque a energia, a consciência crítica está envolvendo ela, está colocando o desejo de ela fazer isso. A oração como um diálogo contínuo com o divino, né? Com o Criador, também fortalece a conexão e ajuda a alinhar a vida com a vontade divina. Então, ajuda você a alinhar a sua vida com a vontade divina. Entende, pessoal? É claro, tá? Você vê como a gente ainda está um pouco longe, tá? Mas a gente está trabalhando, tá, pessoal? Devagarzinho a gente vai conseguir. Mas você vê os outros que se diz religiosos aí, tá? Que se diz até cristão, você vê como tá longe da frequência que realmente é a consciência crítica. Você vê como tá longe? Tá longe, pessoal, né? Mas é isso, eu vou marcar aqui, tá? A segunda parte, porque já é 57 minutos, tá, pessoal? Passa rápido. Eu nem sinto fazendo o vídeo, tá? Quando vê já tá feito, tá bom? Mas vamos parar aqui, vamos continuar daqui por diante, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? E a gente vai continuar essa segunda parte. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.